Glórias ao teu nome, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Clamamos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, a começar em mim, Senhor. Perdoa, Pai, os meus pecados, ó Deus, as minhas transgressões. Lava-me com o sangue de Cristo, Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Sem Ti nós nada somos, Senhor. Nós dependemos do Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua graça, Pai, e da Tua misericórdia, Pai, que é conosco todas as manhãs, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus amado, muito obrigado pelo Teu amor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel e cuida de nós, ó Pai, que a Tua palavra não passará, Pai. Oh Pai, o Senhor zela pela Tua palavra, Pai, e a Tua palavra nos garante a vitória em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós só temos a Te exaltar, a glorificar a Ti, Senhor, a aclamar ao Senhor, ó Deus. Seja o centro das nossas vidas, seja o centro, ó Pai, deste culto, ó Deus. Só Tu és digno de louvor e adoração, Pai. Tu és o nosso alvo, Tu és a razão do nosso viver, ó Pai. Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. Oh Deus, nós queremos Te louvar e Te adorar, Deus, por aquilo que Tu és, Pai. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que ouve e responde às nossas orações, ó Pai. Um Deus que nos socorre, ó Pai, que nos livra de todo mal, Pai. Oh Deus, que cura as nossas enfermidades, ó Deus amado. Um Deus que trata conosco, porque o Senhor nos ama, Pai. Oh Deus amado, e aumenta, ó Pai, a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê Tu exaltado, ó Pai, nesta noite, Pai. Em todos os momentos do culto, ó Pai, desta noite, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Salmo 99 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o Teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O Rei é poderoso e ama a justiça. Tu firmaste a equidade, fizeste o que é justo e correto em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, guardavam os seus estatutos e os decretos que lhes dera. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que vingaste os seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém? Glória ao Teu nome, Pai. Vamos exaltar ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos louvar e exaltar esse Deus grandioso e poderoso que está aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. Louvarei
reis, o Senhor dos senhores. Ele merece o nosso louvor, toda a nossa exaltação. Glorifica o Senhor, igreja. Aleluia. Exalte o nosso Deus. Oh, aleluia. Tu és Deus. Oh, Pai de justiça. Tu és um Deus santo, ó Pai. Tu és um Deus amoroso, Senhor. Tu és um Deus que está acima de tudo e está acima de todos. Tu estás, ó Pai, entronizado entre os querubins, Pai. Está, ó Pai, acima das nações, ó Pai. Está acima de tudo, está acima de todos, ó Pai. Tu és um Deus grande, poderoso e tremendo e excelso, Pai. Oh, ser Tu exaltado, Pai. Nós, ó Pai, só temos a Ti, Senhor, ó Pai. E Tu és, ó Deus, mais do que suficiente para nós. Tu és a razão do nosso ser, ó Deus. Tu és a razão do nosso viver, Pai. Oh, Deus amado, Tu és a razão da nossa vida, Senhor amado. Oh, Deus, nós te exaltamos, ó Pai. Oh, na beleza da Tua santidade, na Tua grandeza, Pai. Oh, Deus, Tu és um Deus incomparável, ó Deus amado. A Tua grandeza, ó Pai, nós não podemos imaginar, ó Deus. Nós não podemos imaginar a Tua grandeza, essa é a verdade, Pai. Mas nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Pai, porque apesar da Tua grandeza, ó Pai, o Senhor se preocupa com nós, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. E Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a nosso pecado. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Pai. Reconhecemos que somos pecadores, Pai, e precisamos do Senhor, ó Pai. Esse é o momento que nós pedimos perdão, de nós reconhecemos que somos pecadores, que nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor. Distante de Ti nós não podemos ficar, não podemos permanecer. Aleluia. Não posso esquecer
contigo até o fim. Reconhecemos que somos pecadores, falhos, ó Deus, muitas vezes infiéis, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos da atuação do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, na minha vida, Pai, dia após dia, a cada momento das nossas vidas, ó Pai. Oh Deus amado, nos ajude, ó Pai, a ter um coração igual ao Teu, Pai, em nome de Jesus. Um coração, ó Pai, quebrantado, um coração humilde, Senhor. Um coração obediente à Tua palavra, Pai. Oh Deus, um coração contrito, ó Deus, que o Senhor não rejeitará jamais, ó Pai. Oh Deus, a começar a minha vida, Pai. Molda, Pai, o meu coração, molda o meu caráter, ó Deus amado. Eu preciso ser moldado, ó Deus, ter um caráter, ó Deus, igual ao de Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, oh Deus amado, não somente aqui, Pai, mas muito mais lá fora, ó Pai, no mundo, ó Pai, onde nós estamos inseridos, ó Deus. Precisamos, ó Pai, ser diferentes, ó Pai, ser tocados, ó Pai, reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas fraquezas, ó Pai, reconhecer que precisamos da atuação do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Oh Deus amado, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém, igreja? Com o testemunho de nossa irmã Lúcia. Os irmãos podem se assentar. A irmã tem um testemunho para dar, um testemunho de cura, testemunho de bênção. Ela vai tentar resumir agora aqui, amém? Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Olha, eu estou aqui. Eu queria que os irmãos não olhassem para a minha pessoa, que é tão falha, sou tão pequena diante de Deus, não mereço nada que Ele tem feito por mim, mas o que Ele fez por mim, eu prometi que eu viria falar para os irmãos. Há 5 anos atrás eu fui operada e deu um problema na minha cirurgia, e eu fiquei 5 anos com uma fístula no umbigo, e daí começou a vazar, e eu esperando uma solução para o meu problema, eu não podia encostar a barriga em lugar nenhum, porque era como se tivesse um prego, uma coisa dentro da minha barriga. Eu voltei ao médico, vários médicos, ninguém quis operar, fez o ultrassom, tudo, constatou que havia algo de 1,5 centímetros dentro, mas o médico gastro disse que não iria fazer a cirurgia, porque eu iria ficar com a barriga defeituosa e que era preferível que eu ficasse com a dor. E eu estava sentada na minha sala, e sempre quando eu sento naquele canto, eu oro, clamo, choro, e como se eu estivesse no deserto, pedindo para o Senhor ouvir a minha súplica. E o Senhor, eu ouvi uma voz que falou no meu coração: filha, eis que no mês 6 te surpreenderei. Apareceu 06 dentro do meu coração. Aí eu falei com as minhas filhas, falei com algumas pessoas, falei assim: olha, o Senhor
falou que que no mês 6 ele irá me surpreender. Eu falei, mas meu pai está morto, né? Mas então não é meu pai, é o Pai Celestial. E se é ele, eu creio. E eu fui em outro médico, o médico pela primeira vez examinou o umbigo e falou, a senhora precisa ser operada, mas não por um gastro. A senhora precisa ser operada por um cirurgião plástico, que pode fazer isso. O exame foi terrível que ele fez. E fui numa cirurgiã plástica, ela pediu R$6.000 para fazer a cirurgia. E eu não tinha esse dinheiro, fui ao banco, tudo, ver se eu conseguia o dinheiro, tudo, não tinha. Aí ela falou, onde foi feita essa cirurgia? Eu falei, no hospital estadual, e eu tinha guardado toda a documentação. Ela falou, eu sou cirurgiã plástica do estadual, mas só faço cirurgia plástica de queimados. Eu vou fazer uma cortesia para a senhora e vou operá-la desse umbigo, porque ele não pode ficar assim. Ele tem mesmo. O exame ela tornou a fazer, foi terrível, terrível. Puxou o umbigo para fora, muito terrível. Aí eu fui ela falou assim, fala para tua filha tirar um número para mim, que minha filha trabalha lá, só minha filha pode marcar o exame. Marcou o exame, eu fui. No dia do exame, minha filha falou, isso vai demorar muito, porque ela tem muitas pessoas na frente para fazer a cirurgia de plástica. E a senhora vai demorar muito, uns 2 anos. Ela sentou na cadeira e falou assim para mim, um momento. Pegou o telefone, ligou para a moça que marca a cirurgia e falou assim, marque para o dia 19, nós estávamos numa semana. E era o mês 6. O mês do meu aniversário. Ela falou assim, no dia 19, que era o dia do meu aniversário, a senhora fará a cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia na senhora semana que vem. A senhora interna no dia 18, opero a senhora às 2 horas no dia 19 e no sábado eu venho dar alta para a senhora. Não vou operar agora porque tem que viajar. Eu estava no meu quarto, limparam, não tinha quarto para mim, porque foi uma semana que fizeram um monte de cirurgia em crianças e tudo. Me puseram na área de crianças, num apartamento sozinha. Aí ela falou assim, eu vou operar a senhora 2 horas. Aí a assistente social veio e falou assim, olha, a senhora será operada 1 hora. E eu fiquei, mandou tomar banho, me vestir, eu fiquei esperando no aguardo, sentada bem perto do travesseiro e sentada com os pés em cima do banquinho. E eu falei assim, Senhor, eu orava sempre, que não sejam os médicos que vão fazer a cirurgia em mim, mas que os anjos do Senhor, pela tua palavra, que separou a terra da água, que fez o sol, que fez a lua, que criou os astros, que criou o universo. Que o Senhor, neste dia, envie os médicos, os anjos médicos, para dirigir a mão de todos que vão trabalhar na minha cirurgia. Quando chegou 1 hora, nada. 1h10, nada de vir buscar. E eu já estava nervosa. Eu falei, eu quero que me dê um remédio para dormir, porque eu já tive muito trauma de cirurgia de hack. E aí vieram, deram o remédio para dormir. A diabetes sempre alta, sempre alta. A diabetes estava 92, a pressão estava 9,2. E mandou não tomar remédio 2 dias. Ficar sem o medicamento. Então, quando deu 15 para as 2, eu orando e falando assim, ó Senhor, tira toda a angústia do meu coração. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que tu olhas para mim, porque tu deste Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por todos. Não foi por um, foi por todos. Eu vi, irmãos, jogar um pano branco em cima da minha cama, como se fosse do tamanho de uma fralda, como se fosse um lençol daqueles de santista, daqueles lençol chique, bom, e um monte de instrumentos prata, fosco, de cirurgia.
em cima da minha cama. Aí eu falei assim, glória a Deus, os anjos chegaram. Quando eu falei, glória a Deus, os anjos chegaram, a maca entrou, viemos buscar a senhora. 2 horas, eu estava no 5º andar, 2 horas eu já estava na sala de cirurgia. Ela falou assim, vai demorar 2 horas entre o preparo e a cirurgia. Quando foi 3h25, a cirurgia estava pronta. Eu saí de lá, fui para a sala de espera. Com 10 minutos, minhas pernas começaram a mexer, que ela falou que nunca viu uma coisa dessa. Eu não dormi com o remédio que ela me deu, conversei a cirurgia inteirinha. Ela falou, amanhã ela não vai lembrar nada do que ela falou hoje. Aí me levaram, falou assim, mas não é possível, mexe as pernas. Eu mexi, mexe de novo, mexi. Ela falou assim, a senhora já pode subir para o quarto. E eu, irmãos, recebi, quando eu cheguei em casa, um telefonema de um advogado, falando que era para mim me preparar, para estar em tal lugar assim, conversar com um advogado, que o meu marido, no tempo do Collor, havia ganho uma causa e deram só, ficaram com 42% do dinheiro dele. E que já estava no banco o dinheiro que eles iam devolver para mim, 42% desse dinheiro. Então, irmãos, a minha filha que morava há 41 anos comigo e que a gente não se dava muito bem, o Senhor Deus preparou uma casa para ela, muito bonita. Ela falou, mãe, vou mudar. Eu falei, Senhor, não mereço essa graça de ti. O Senhor não abriu só o mar vermelho, o Senhor abriu as portas do céu, o Senhor abriu a janela, Deus escancarou o céu e jorrou a bênção sobre a minha vida. Então, não tive uma dor, não tive nada. Já estou de alta, graças a Deus, e não senti mais uma dor sequer. E não tenho uma cicatriz na barriga. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Ele é santo. Nós cremos no Deus do impossível, que faz maravilhas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele operou e continua operando maravilhas em nossas vidas, amém? Deus abençoe. Vamos levantar, irmãos. Continuar guardando esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso.
Glórias ao teu nome, Pai. Obrigado, Deus. Só tu és santo, santo, santo. O Deus supremo, Criador, que reina, trema as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Aleluia. Só tu és santo, Pai. Aleluia. Nos alegramos no Senhor, amém, igreja? Nos alegramos porque Ele é o Deus que luta, que Ele opera, responde às nossas orações. Ele é o Deus santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço, para sempre. para sempre Amarei. te amarei. Ele é o canto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso. Eu amo e adoro. Ele é o Cordeiro glorioso, Ele é o que manda em nós, salve Rei, Ele eu amo e adoro, eu te dou e prostro, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia, tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. E eu canto em louvor ao Rei. Eu amo e adoro. Eu te revelo e gosto. E eu canto em louvor ao Rei. E eu amo e adoro. Eu te revelo e gosto. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me libertou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Glórias ao teu nome, Pai. Só pelo Senhor nós viveremos, amém? Aleluia, glórias ao teu nome. Obrigado pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Aleluia. Não devemos esquecer da cruz, jamais. Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
não somos merecedores, e merecida vida, de graça receber. Aleluia, obrigado, Pai. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse não é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluias, Pai, glórias ao teu nome, Pai. Aqueles que têm os seus dízimos e ofertas, tragam o gasofilácio agora, em atitude de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Glórias ao teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. E merecida graça, e merecida vida, e merecido amor, ó Pai, que nos alcançou, Deus.
Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, pelo teu amor, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai, ó Deus, por tão grande salvação, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos garante, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, e nós queremos te amar, ó Pai, para todos sempre, ó Pai, durante toda a nossa vida, ó Deus, caminharmos dia após dia, amando ao Senhor, Deus, obedecendo a tua palavra, Deus amado, se entregando, Pai, nos entregando ao Senhor, ó Deus, a atuação do teu Santo Espírito, ó Deus, quebranta mesmo o nosso coração, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em tempos difíceis, ó Deus, o Senhor, ó Pai, é aquele que nos sustenta, Pai, é o Senhor, ó Pai, que faz milagres, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, na nossa despensa, Pai, no nosso negócio, ó Pai, no nosso emprego, o Senhor tem feito milagres, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, ó Deus, e consagramos, ó Pai, essas ofertas, os dízimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança os missionários no campo, ó Deus. Alcança, Pai, as famílias necessitadas, as ações sociais da igreja, ó Pai, aquilo que está no Teu coração, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém. Glória ao Teu nome, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Amém, irmãos. Queria saber se alguém está nos visitando hoje pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos. Nós queremos dar uma lembrança para você, um presente, um livro. Tem alguém nos visitando? Amém. Temos um jovem ali, amém, outra jovem aqui, duas, né? As duas? Glória a Deus. Mas amém, aqui o irmão aqui que está do lado da irmã Vilma. Tem mais alguém para cá? Perdão? Desculpa. Amém, do lado da irmã Regina. Irmãos, aqueles que estão do lado, cumprimente eles, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Serginho ali, ó, cumprimenta as irmãs ali. Tem mais alguém aqui na frente? Perdão? Tem aqui ou não? Amém, Deus abençoe, viu? Amém. Lucão, esteja cumprimentando a irmã aqui. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Tem mais irmão aqui? Rafão, cumprimenta ele aí em nome de Jesus. Glória a teu nome, Pai. Os irmãos estão trazendo uma lembrança para vocês. Amém. Os diáconos estão trazendo uma lembrança para vocês. Glórias ao teu nome. Aleluia. Quer chamar o pastor João, que está com a palavra? Deixa eu só ajudar o irmão diácono Adair ali, para, né, achar os irmãos aqui. Por favor, levante as mãos. Pessoal, ajuda o diácono aí. Amém? Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler capítulo 9, versos de 14 a 25. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz a palavra: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quer que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por toda a terra. E ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula,
Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-no. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa. Ela, Senhor, é como um dínamo dentro das nossas mentes, dos nossos corações. Que ela possa trazer, Senhor, nesta noite aos nossos corações o que lhe apraz. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito possa nos convencer nesta noite da Tua vontade, do Teu querer, da Tua graça. Esse pedido que nós fazemos confiados nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, eu gostaria de tratar de um tema nesta noite, focando aqui nesse texto duas personagens, três, mas dando destaque a duas. Eu gostaria de falar sobre a desafiadora missão de ser pai. Gostaria de falar um pouquinho sobre ser pai nesta noite. Creio que aqui há muitos pais jovens, há também pais adultos, maduros, e creio também que há muitos filhos e mulheres. Talvez você possa dizer assim: mas a mensagem para o pai, o que vai falar comigo? Todos nós temos pai. As mulheres precisam aprender como realmente deve ser a mulher bíblica. Porque o Senhor disse que deixará o homem o pai e a sua mãe, e os dois se unirão. E ele disse a Adão: lhe providenciarei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu creio que nós estamos vivendo dias de realmente desafios para ser pai na palavra correta, na acepção correta de ser um pai segundo a vontade de Deus. Sabemos que temos alguns deveres, temos algumas obrigações, mas também a Bíblia apresenta muitos exemplos de pais que foram homens valorosos, mas que falharam na sua missão de pai, que não foram obedientes ao Pai, ao Deus Pai, no seu momento como pai relatado nas histórias que estão contidas aqui, que nós vamos falar um pouquinho esta noite. Eu creio que nós estamos vivendo um momento de escassez da palavra pai. Eu trabalho há mais de 20 anos num abrigo. Eu sei o que é uma falta de pai. Como é difícil para uma criança ter um pai ausente, distante, totalmente alheio à vida da criança. Mas o que mais me deixa triste é que não é apenas as crianças dos abrigos que estão sentindo a ausência dos pais. E hoje, eu sei que é uma data comemorativa apenas para o comércio, se comemora o Dia dos Pais. Eu quero deixar meus parabéns para os pais,
Mas eu gostaria de deixar um desafio para os pais nessa noite. De ser um pai verdadeiro. E ser um pai verdadeiro não é dar bens, presentes. Não. Ser pai é saber dizer não. É saber dizer sim. E nós carecemos muito da graça do Senhor. Muito. E as mulheres aqui que são esposas, auxiliem seus esposos a serem pais. Permitam eles assumirem o posto de pai. Filhos, honrem aos seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Eu creio que todos aqui querem fazer uma ótima faculdade, ter um ótimo emprego, alcançar todos os diplomas possíveis, desejáveis, e que tudo venha a ser bom na sua vida. É só nós irmos lá a Efésios, capítulo 6. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja feliz e tudo te vá bem. E quem está prometendo é o Senhor, Deus, o Pai. Ele é fiel para cumprir. Então eu faço um apelo aqui às mulheres, a serem auxiliadoras dos seus esposos, e deixarem eles assumirem a posição de pai. É a nós, homens que somos pais, que nós possamos realmente assumir a nossa posição. Assumir o nosso local, o nosso verdadeiro posto na casa. Porque eu creio que todos nós queremos ter um lar abençoado, um lar harmonioso, um lar onde a bênção do Senhor é derramada. E tem alguns preceitos que nós descumprimos, mas queremos a bênção. No Salmo 127 diz que os filhos são heranças dos pais. O Senhor, se você é pai, o Senhor já lhe deu uma herança. O que você está fazendo por ela? O que você está se doando a ela? Como você está cuidando da herança que o Senhor lhe deu? Amados, é um tema difícil de falar. Como eu posso me colocar aqui de exemplo? Que eu sou um pai, tenho 2 filhos e cuido de muitos há muitos anos, em situações extremas, mas mesmo assim ainda eu não me vejo capaz, e careço imensamente da misericórdia de Deus, porque é difícil tomar posicionamentos hoje em dia. E nós, pais, crentes, cristãos, não podemos mais nos comportar como o mundo quer que nós nos comportemos como pai. Nós devemos resgatar os valores que a Bíblia, que o Senhor nos ensina, nos exorta e nos obriga a tomar esses valores e colocar em prática em nossa vida. Nós tivemos a palavra do pastor Edson, há uns dias atrás, e nós nos apropriarmos da cruz, do significado da cruz, do Evangelho, que é o poder de Deus. Nós só seremos bons pais se realmente nos apropriarmos do Evangelho e buscarmos na palavra os preceitos para sermos um pai que procura andar no caminho do Senhor. Porque a Bíblia garante que se nós andarmos em obediência aos preceitos do Senhor, a bênção do Senhor repousará sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. É uma responsabilidade imensa ser pai. Imensa. É uma responsabilidade que vai além, muitas vezes, do nosso entendimento. Porque os filhos, eles copiam tanto os bons exemplos como os maus exemplos. Quando o Senhor me chamou a trabalhar na obra, numa entidade,
o meu coração sempre ardeu por esta obra. E uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu gostaria que todas as crianças que chegassem até a mim, sobre a minha tutela, no período que ficasse sobre a minha tutela, Ele me desse a graça de quebrar aquele elo da corrente. A Bíblia fala de hereditariedade. Não é? Ah, mas isso é do Velho Testamento. Então estude melhor a Bíblia. E eu falava, Senhor, me dê graça, para que as crianças que aqui estiverem, ou passarem, que seja um dia, 1 ano, ou 2, ou 10 anos, esse gomo possa ser quebrado dessa corrente. E essa criança, a partir de aqui, possa constituir um pai de família, e andando sempre nos seus princípios, temendo e honrando o teu nome. Tenho tido muitas frustrações. Tenho tido muitas decepções. Mas eu insisto no Senhor, de jamais Ele permitir que eu deixe de ser perseverante, de ver aquelas crianças que passaram por lá. Algumas até já morreram, foram mortas, assassinadas. Mas aquelas que ainda têm chance, que respiram, que elas possam ainda conhecer o Rei que liberta, que quebra as correntes da hereditariedade maligna na vida das pessoas. É um desafio. Eu vejo a missão de ser pai como um grande desafio. E eu gostaria de deixar esse desafio para a igreja, para os homens, para os varões da igreja. E também para as mulheres, que honrem os seus maridos, que honrem os varões que Deus lhe concedeu, dando-lhes sempre a oportunidade de tomarem a posição de pai nos seus lares. A inversão de valores que tem deixado muitas famílias carentes da graça do Senhor, da bênção do Senhor. Eu gostaria de falar de alguns exemplos da Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é o nosso norte, é o nosso livro de regra, fé e prática. Regra, fé e prática. Eu gostaria de iniciar falando de um pai, Jó. Eu classifico Jó como o pai intercessor dos seus filhos. Você tem intercedido pelo seu filho? Você tem lutado pelo seu filho? Você tem batalhado pelo seu filho no reino do Espírito? Eis que vos dei o poder para pisares serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada lhes causará dano, diz o Senhor. Lucas 10, 19. Autoridade você tem, porque lhe foi concedida pelo aquele que é o detentor de toda autoridade, Jesus Cristo. Você tem intercedido no reino do Espírito pelos seus filhos? A Bíblia fala no capítulo 1 de Jó, porque dá a impressão que Jó só sofria. Mas Jó também viveu dias de alegres, dias felizes, no qual os seus filhos banqueteavam, festejavam. E a Bíblia diz que, logo depois das festas, Jó os convocava para os santificá-los. Você tem intercedido para que os seus filhos sejam santos? Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: Pai, santificado seja o vosso nome. Como que nós podemos santificar a Deus? Você tem intercedido para santificar os seus filhos? E a Bíblia fala que ele fazia isso constantemente. Tanto é que a Bíblia conta e relata que Satanás foi requerer de Deus que Jó era assim porque Deus dava tudo a ele. Não. O nosso acusador está sempre querendo nos acusar. Não há homem íntegro como Jó na face da terra, respondeu Deus. Porque Deus viu integridade em Jó como pai, como patrão,
mas principalmente como pai, assumindo a sua responsabilidade de ser pai, intercedendo pelos seus filhos. Você tem intercedido? Hein, varão? Esposa, você tem incentivado o seu pai, o seu esposo a interceder pelos seus filhos? Você tem deixado o seu esposo ser pai? Ou você tem tomado a frente em tudo? Ou vocês acham que isso na igreja não acontece? Olha as nossas salas da escola dominical. Pai intercessor. Um desafio para nós nessa noite. Vale a pena interceder pelos nossos filhos. Está escrito que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Está escrito que tudo aquilo que desligarmos na terra será desligado no reino dos céus. Não há palavra, não há encantamento, não há situação desfavorável que nós não possamos vencê-la através das nossas intercessões. Pai não é dar dinheiro. Pai não é só falar amém. Um pai intercessor, que o Senhor nos ajude. Davi deu um exemplo, talvez até um pouco negativo em relação à família. Mas tem uma passagem em 1 Reis que Davi dá um conselho para Salomão. E aí vai para os filhos. E os pais serem corajosos e dizer para os filhos. Davi disse assim: eu vou para o caminho de todos os mortais da terra. Seja corajoso e seja homem. Eu creio que é um conselho que nós pais devemos dar para os nossos filhos: sejam homens, corajosos, valentes, que saibam dizer não para o mundo. Os nossos filhos terão essa coragem, terão essa valentia se verem em nós, na missão de pai, vivendo dia a dia em favor deles. E as esposas apoiando a posição do pai, de ser corajoso, de ser homem, de ser responsável. Quantas vezes nós vemos jovens, crianças recuando, porque não são incentivados a serem corajosos, valorosos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, irmãos. O pai conselheiro, que sabe dar bons conselhos, que sabe mostrar o caminho, que anda no caminho, passará essa geração. Eu creio que a missão de ser pai sempre foi desafiadora, em todas as épocas. Mas talvez a nossa possa ser a mais escorregadia, digamos assim. Mas no caminho que o Senhor nos fala, é o caminho estreito. Não aconselhe o seu filho. Não pense que o seu filho vai ter coragem para andar no caminho largo. Não pense que o seu filho vai ser homem para andar no caminho largo e depois voltar a hora que quiser. Não vai conseguir. Conselhe, mas viva o conselho que você ministra ao seu filho. Mas a Bíblia também apresenta exemplos de pais negligentes, omissos. E eu gostaria de falar do sacerdote Eli. Eu não sei se vocês já meditaram sobre essa passagem, já se procuraram lê-la e entendê-la. Eli fazia parte de uma família sacerdotal. Ele teve 2 filhos. Ele foi 100% omisso com os seus filhos. Ele não corrigia os seus filhos. Ele não disciplinava seus filhos. Ele era complacente com os pecados dos seus filhos.
Mas olha que interessante. Ele era o sacerdote. Ele até então era o sacerdote. Mas a sua missão custou a continuidade da sua família de serem constituídos sacerdotes. Pela sua omissão, pela sua negligência. Mas é interessante que Deus alertou ele através de uma criança, que foi Samuel. Eli é aquele homem que viu Ana intercedendo e buscando a Deus graça para gerar um filho, no qual ele confunde que ela estava embriagada. É esse mesmo homem que eu estou falando. Um exemplo de pai que não soube assumir a sua posição de pai. Foi covarde. E Ana, ao gerar Samuel, entregou a Eli a responsabilidade de cuidar do seu filho. E vocês acham que a fama de Eli não corria? Mas Ana entregou. Ela fez um voto com Deus. E Deus levantou o próprio Samuel para dizer: mude o seu comportamento com seus filhos. Isso vai gerar morte. Irmãos, eu visito muitos polos e lido com muitos jovens de 15, 18 anos, 14 anos. E eu tenho dito a eles, aonde eu vou, eu tenho oportunidade, eu falo a eles: não ministrem morte para a vida de vocês, ministrem vida, busquem vida. E o que estão lhe oferecendo, a sociedade está oferecendo morte para nossos filhos, não vida. Mas mesmo assim, mesmo Deus usando a boca de uma criança para alertar Eli, ele não tomou posição. Continuou omisso, continuou negligente, continuou covarde, porque não queria disciplinar os seus filhos. Até que um dia veio a decisão do Senhor, que o Senhor é paciencioso. O Senhor é paciencioso com todos nós. Ele deu um tempo, Ele sempre estende o tempo, Ele sempre alonga o tempo para nós nos consertarmos. Mas Eli não quis saber de conserto. Por isso que eu falo que muitas vezes nós confundimos. Nós confundimos porque nós dizemos que somos crentes, nos nominamos como cristãos, mas não agimos como cristãos. Não tomamos posse da verdadeira libertação que a palavra nos concede de nos tornarmos uma nova criatura. Eu era um pai omisso, mas agora em Cristo Jesus eu vou ser um pai responsável, pela graça do Senhor. Eu fui criado assim, eu fui criado desse jeito, meu pai me criava assim, mas agora eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Eu vou aprender dele, porque eu me torno o templo do Espírito Santo, e o mestre habita em mim e me ensina diariamente. Mas Eli não tomou posição. Até que dia veio, Deus falou para Eli: acabou. Acabou. A partir de aqui, a sua família não mais será sacerdote. E Eli expirou. Mas olha só, irmãos, eu não sei se vocês já leram lá em Samuel. Irmãos, o profeta Samuel agiu da mesma forma com seus filhos. Irmãos, o profeta Samuel foi usado por Deus para advertir Eli e acabou agindo da mesma forma com os seus filhos. Está em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, você lê lá na sua casa. Que ele incorreu no mesmo erro de Eli. O exemplo. O exemplo fala mais que palavras. Ter a coragem de deixar a omissão de lado. É uma missão desafiadora ou não é? Eu me vejo diante no desafio que vai além das minhas forças. Eu tenho 2 filhos, a Natasha e o João Guilherme. Quando Deus nos deu essa bênção, nós não éramos convertidos. Mas logo no início dos 2, muito criancinhas,
nós conhecemos o Senhor. E eu disse a Rosângela, nós vamos criá-los na admoestação do Senhor. Mas primeiro, nós precisamos ser admoestados, ensinados, exortados e reconciliados para poder ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou. Muitas vezes nós queremos dizer, faça isso, não faça aquilo, mas nós mesmos não fazemos. Nós mesmos não tomamos posição. Nós mesmos nos omitimos das nossas responsabilidades e queremos que nossos filhos sejam totalmente responsáveis pelos seus fardos. Quando na realidade, se você tem filho, o teu filho será sempre um fardo, mas um fardo de amor, um fardo de esperança, um fardo de sonhos a serem realizados. Porque Jesus nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se o seu fardo está lhe cansando, entregue a Jesus. Coragem de ser pai. Esposas, encorajem os seus maridos a serem pais. Ainda há tempo. Na missão de ser pai, nós precisamos também ser determinados. Ter determinação. Ter uma meta. Ter um objetivo. Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho, pai? Uma boa herança? Propriedades, bens? Isso é bênção. Não é pecado e não é ruim, não é nem um pouco vergonhoso deixar bens, trabalhando com honestidade. Mas o maior legado que nós como pais podemos deixar aos nossos filhos é o exemplo de vida, de temor e amor e obediência a Jesus. Esse é o maior legado que o seu filho, que você poderá deixar para o seu filho. Você pode deixar muitas propriedades, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Mas aquele que tem Jesus no coração, nada, absolutamente nada poderá arrancá-lo da mão de Jesus. Nada, nada, nada. Aceito o desafio de ser esse pai. Eu estou aqui, tremendo dentro de mim, porque eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso melhorar para ser um pai. Eu lido com crianças que chegam aqui em mim e faz assim, arruma uma família para mim. Você não vai arrumar uma família para mim? E você cuidando do seu filho no seu próprio lar, e muitas vezes ainda é omisso. Você acha que está agradando a Deus? Como que Deus pode dar mais alguma coisa para você se Ele deu uma maior herança para você e você não está cuidando bem dele? Determinação. Eu queria falar de Josué. Eu vejo Josué um grande exemplo para os nossos dias, sabe, irmãos? Josué é um exemplo muito vivo para mim. Porque ele foi o condutor dos vícios, dos ranços lá do Egito. Ele foi aquele que foi o pioneiro na transição para o Jordão, para entrar na terra prometida. Ele via a dureza do coração daqueles homens. Até que um dia, está lá em Josué capítulo 24, ele diz assim, olha, hoje vocês tomem uma posição. Ou vocês deitam os deuses que vocês creem fora dos seus lares. Que vocês deixem esses costumes desse mundo. E tenham temor a Deus. Ou vocês partam para o outro lado.
porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma das características da missão de ser pai é tomar posição e não abdicá mais dela. Eu queria desafiar você nessa noite a ser um pai que tome uma posição. E que os seus filhos, a sua casa, veja que você e sua esposa tomou uma posição de servir ao Senhor. E servir ao Senhor tem alguns pré-requisitos que são exigências, ele não abre mão. Josué foi corajoso. Ele chegou num ponto e falou: olha aqui, irmãos, do jeito que está não vai dar certo. Eu estou à frente, mas se vocês continuarem andando, querendo misturar o mundo com as coisas de Deus, porque a Bíblia é clara em 1 João, não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Irmãos, entendam, pais entendam, filhos entendam, esposas entendam, não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. A Bíblia fala que é impossível. É impossível. Será que a nossa geração vai mudar a palavra? A Bíblia é clara. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É um desafio ou não é? Já é um desafio ser pai. Na acepção da palavra pai. Imagine ser pai cristão. No momento que estamos vivendo, onde tudo é relativo. Tudo é relativo. Os nossos filhos são bombardeados na escola que tudo é relativo, tudo tem que ser aceito. E a Bíblia não diz isso. Determinação. Eu queria fazer um apelo também aos pais abnegados. Eu gosto muito do exemplo de Mordecai, da rainha Esther. Esther foi criada por Mordecai, que era seu tio. Ela era órfã. E é interessante que, antes de se tornar rainha, ela teve que ser enviada ao palácio do rei Assuero. E ficou 1 ano lá sendo preparada para ver se se tornaria a esposa de Assuero, a rainha. Mas olha o cuidado que Mordecai tinha com Esther. A Bíblia fala que ele passava diariamente no pátio para ver se estava sendo bem cuidada. Não era filha dele. Eu creio que aqui, tirando a religiosidade, a gente gosta muito da palavra herói. O meu herói é Cristo, ninguém além dele. Mas para exemplificar, eu conheço muitos heróis anônimos. Sabe quem são? Esses que vão, hoje mesmo lá no RASC teve alguns. Hoje é o dia da visita. O segundo domingo do mês é o dia da visita. E tem muitos padrinhos. Para mim, aquelas pessoas são heróis. Eles vão lá abraçar aquelas crianças. Elas vão ser mãe, vão ser pai. Pouquíssimos crentes fazem parte dessa equipe de heróis, na minha concepção. Pouquíssimos. Muitos vão lá, almoçam com as suas famílias e vão lá serem um pouquinho mãe, um pouquinho pai. Levar um pouco de consolo. Ah, mas eles não têm Jesus, não vão para o céu. Dizem que nós vamos ter 3 surpresas nos céus. A primeira é você encontrar lá quem você apostava todas as fichas que não estaria lá. A segunda é você encontrar quem você
não encontrar aqueles que você apostava que estariam lá. E a terceira, você está lá. Dizem que é uma grande, né? Porque, irmãos, Deus não julga como nós julgamos. Deus não olha como nós vemos. Mas eu não entendo o amor de Cristo na vida de muitas pessoas. Porque o amor de Cristo é um amor que amplia. E eu vejo o amor que olhe só aqui. Por isso que eu gostaria de desafiar também alguns pais abnegados. Mordecai é um exemplo na Bíblia que nos incentiva. Ele cuidou de Esther. Ele criou Esther. Ele amou Esther. Ele protegeu Esther. E aqui eu lanço um desafio a todos os líderes aqui da igreja. Olha quantos filhos nós temos. Olha quantos jovens estão aqui, que são os nossos filhos na fé. Ser líder de ministério não é cuidar só do seu ministério. Ser líder é ser um pai. É ser uma mãe. Que intercede, que persevera, que aconselha, que guerreia, que combate o bom combate da fé. Que muitos confundem liderança. Muitos acham que o meu ministério é cuidar desse gasofilácio. Eu só olho para o gasofilácio, o que está em volta dele não me interessa, não é assim. Pais abnegados. Estou vendo a Érica aqui hoje. Prazer em vê-la, viu, Érica? A Érica trabalhou com a gente lá no RASC. Antigamente, quando a Érica trabalhava lá, pelo menos as avós iam visitar. Poucas, mas iam. Hoje nem as avós vão mais. Nem os avós vão mais. Alguns anos atrás, estava conversando com uma avó. Ela falou, eu não posso. Mas por que a senhora não pode? Eu tenho que namorar, não dá tempo de eu cuidar dele. Nem avós não se faz mais como fazia antigamente. É moderninho hoje em dia. Todo mundo olhando só para o seu umbigo, para as suas vontades. Esquecem das responsabilidades, esquecem das heranças que Deus deu a eles para cuidarem. E ainda reclamam de Deus. E ainda tem coragem de pedir alguma coisa a Deus. Se não cuidam da herança que Deus proporcionou a eles. É um desafio ou não é? Dia dos Pais. Quando será que acaba essa missão? Até mesmo quando nossos pais estão enfermos, acamados, impossibilitados de tudo, nós devemos honrá-los. Nós devemos amá-los. Nós devemos nos doar a eles. Porque Deus escolheu eles para que nós pudéssemos estar aqui. É um desafio, irmãos. Eu me vejo tão carente de graça para continuar nesse desafio, nessa missão de ser pai. E você? Tem sido um bom pai? Talvez você esteja distorcendo um pouquinho o que é ser bom pai. Talvez você esteja convicto de ser um bom pai e não dizer não para o seu filho. De tudo que ele quer, você diz sim. De tudo que ele pede para você comprar, você diz sim. Irmão, você está criando um leãozinho que vai lhe tragar.
Ele é lindinho agora. Quando crescer, a vida vai dizer não a ele. Como que ele vai encarar a vida? Nós denominamos o programa da RASC Educando para a Vida. Eu tenho que treinar aqueles meninos para a vida. A vida já é dura para eles, mas eu tenho que treiná-los para a vida. E aqui estão meus filhos. Eu não faço acepção de pessoas. Eu também tenho que treiná-los para a vida. Porque a vida não diz sim. A maioria das vezes a vida diz não. E se você não exercitar a missão de pai, dizendo a eles não, e o porquê do não, ele vai crescer uma criança rebelde. E que vai ser muito difícil de reverter a situação. Talvez o maior desafio nesta noite seja para alguns pais aqui dobrarem os seus joelhos e falar: pai, ajuda-me a ser pai. Ajude-me a mudar. Ajude-me a criar o meu filho na lei da amonestação do Senhor, porque é a herança que o Senhor me deu, e eu não estou tendo capacidade de administrar essa herança. Por último, eu queria deixar o exemplo desse pai que nós lemos na palavra. Aqui não cita o nome dele, aqui não cita posição, mas eu acho bonito o exemplo desse pai. Ele tinha um filho que era atormentado pelo demônio. A impressão que eu tenho é que esse pai tinha esgotado também muito das suas fichas em muitos lugares para libertar o filho. E eles foram até os discípulos de Jesus, e os discípulos também não puderam dar solução a eles, ao seu problema. Mas ele encontrou a pessoa certa, Jesus Cristo. A perseverança. Deus é bondoso, irmãos. Pais, eu desafio a vocês a serem pais, porque eu sei que Deus vai socorrer-te em momento oportuno. Deus vai lá te ajudar no momento oportuno. E se esse momento é hoje que Deus vai lhe dar nova esperança, nova força, novo dinamismo na sua missão de pai. Eu vejo esse pai como um homem que não desiste nunca. Deus foi bondoso comigo. Um tempinho atrás. Teve um jovem que pediu de timidez. Você pode ficar aqui? Quem sabe hoje não é o momento oportuno para nós pais possamos clamar a Deus, nos dê um espírito de poder, de autoridade. Ajude-me a resgatar a minha autoridade sobre os meus filhos. Nós precisamos, os nossos filhos têm que ver em nós autoridades. Porque se Deus permitiu que nós fôssemos os pais, eles nos têm que ver como autoridade. Eu sei que muitas vezes nós podemos ter deixado a autoridade escorregar do nosso domínio. Quem sabe hoje é o momento oportuno, que o espírito de poder, revestido de autoridade, lhe recaia sobre os seus ombros. Feche seus olhos. Filhos, honre seus pais. Mulheres, esposas, jovens, moças, aprendam que Deus, ao criá-las, foi para uma missão: ser auxiliadora do seu esposo. Pais, homens, varões, quem sabe agora não seja o momento oportuno de você pedir: Senhor, resgate-me e concede-me novamente a autoridade de pai. Senhor, me dê um espírito de intercessão pelos meus filhos. Senhor, enche o meu coração de amor pelos meus filhos.
mas o amor que vem de ti, não dos homens. O amor que, ao dizer não, eu estou amando, ao dizer sim, eu estou amando. Senhor, me dê um espírito de mansidão. Senhor, eu quero ser como esse pai que perseverou até encontrar a ti. E hoje eu estou aqui, e eu sei que o Senhor marcou um encontro comigo. Me ajude a ser mais perseverante. Me ajude a ser mais conselheiro. Afasta de mim a negligência, Senhor. As minhas omissões, afasta de mim. Ajude-me a ser mais determinado, mais compromissado, mais responsável no desafio de ser pai. Porque eu quero olhar para ti, Pai, e ser como teu filho Jesus Cristo. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. O meu Pai trabalha e eu trabalho também. O meu Pai intercede e eu intercedo também. O meu Pai chora e eu choro também. O meu Pai opera milagres e eu opero também. Talvez o maior milagre que o seu filho quer ver em ti, Pai, é um coração transformado e regenerado pela graça do Senhor. Agarre-se às mãos daquele que é e sempre há de ser o Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Uma boa semana. E que nós possamos, em Cristo, tanto mulheres, homens, concluir as nossas missões de servos fiéis a Deus. Que Deus abençoe, uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão, assim estamos despedidos na graça do Senhor. Atenção aos coralistas. Amanhã começa o coral retorna aos ensaios. Coralistas, amanhã começam os ensaios novamente. Amém?